Bom, pessoal, dando continuidade, a gente estava falando de associação em série, agora vamos falar de associação de resistores em paralelo. Como que a gente faz isso? Bom, se quando eu estou falando de associação em série, a corrente é a mesma, a forma de associar em paralelo, que é associação de resistores em paralelo. Então, como é que é? Enquanto na série a corrente era obrigada a passar por todos os elementos até chegar no final, em paralelo a corrente tem caminhos que ela escolhe por onde prosseguir. Então eu tenho R1, tenho R2. Agora a minha corrente I que vem aqui, ela se divide. Aqui ela passa I1, a corrente do R1, e I2, a corrente do R2. Quando elas chegam aqui, elas se juntam de novo e voltam a formar uma única corrente de valor I. Então, olha que interessante. Enquanto na série a corrente que passava pelos resistores da associação em série era a mesma, aqui a corrente é diferente, porque a corrente se divide. Então, na associação em paralelo, a corrente se divide. Só que se a corrente se divide, tem uma outra característica que é a tensão sobre todos os ramos do paralelo é a mesma. Então, a tensão é a mesma. É a mesma. Olha só, por quê? No lado esquerdo do R1, o que está conectado? Ponto A. No lado direito, ponto B. E no lado esquerdo do R2, o que está conectado? O ponto A também. E no lado direito, também é o ponto B. Os dois estão com os mesmos pontos conectados. Logo, se eu tenho uma tensão aqui VAB, vai ser a mesma tensão que vai estar em cima do resistor R1 que vai estar em cima do resistor R2. É a mesma tensão. Então, lá na série, eu tinha uma divisão de tensão. Aqui em paralelo, não. A tensão é a mesma sobre todos eles. Acontece que para dividir esse negócio, tem uma formulazinha esquisita. Lembra que eu tinha um jeito de transformar isso em um único resistor, né? Nosso objetivo, então, era que entre o ponto A e o ponto B, eu pudesse substituir esses carinhas por um único resistor de valor equivalente aos valores que eu tenho ali. Só que aqui eu preciso de uma ajuda de uma formulazinha. Qual que é ela? O mais comum que você vai encontrar por aí é isso aqui, ó. 1 dividido por resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais etc, etc, até que seja mais 1 sobre Rn, dependendo de quantos resistores tiver aqui em paralelo. A fórmula que eu gosto de utilizar é essa aqui, ó. A resistência equivalente vai ser igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. É essa fórmula que eu gosto de utilizar. Quer ver um exemplo legal? Se eu pegar aquele negócio ali e falar que o R1 vale 200 ohms e o R2 também vale 200 ohms. Então, eu tenho ligando entre o ponto A e o ponto B, eu tenho R1 de 200 ohms e eu tenho R2 também de 200 ohms. A resistência equivalente, então, vai ser R1 200, aqui no lado, né, vezes R2, que também é 200, dividido por R1 200 mais R2, que é 200. Bom, 200 vezes 200, isso aqui vai dar 40.000. 200 mais 200 dá 400. Se você pegar aqui e dividir, né, você vai ver que a resistência equivalente vai dar 100 ohms. Então, quando você faz uma associação em série, em paralelo, a resistência sempre diminui, porque você está dando mais caminhos para a corrente percorrer, tá? Mas olha que legal, eu associei dois resistores de 200 ohms. Quando você associa em paralelo resistores de valores iguais, vai acontecer algo muito interessante. O valor da resistência equivalente vai ser igual a metade deles. Associei dois resistores iguais em paralelo, qual que é o valor da resistência equivalente? 100, é a metade deles. Se R1 e R2 fosse de 400,
ohms. Qual seria o R equivalente? 200, porque é metade. Ah, se fosse de 1 kΩ, 1000 ohms, a resistência equivalente seria de 500, metade. Mas se não fossem iguais, se fossem diferentes, vamos fazer um exemplo agora, tratando com valores diferentes de resistência. Bom, temos aqui um circuito R1 de 200 ohms e R2 de 300 ohms. Vamos ver. Vamos ver o que acontece aqui agora. Para nós encontrarmos a resistência equivalente, eu tenho que pegar o R1 multiplicar com o R2. E depois eu tenho que pegar o R1 e somar com o R2 e dividir um pelo outro. O R1 é 200 e o R2 é 300. Embaixo é 200 mais 300. Vou continuar aqui. 200 vezes 300 vai dar 60.000. Dividido por 500. Eu posso cortar esses zeros aqui. Então a resistência equivalente, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Vai nos dar 120 ohms. Fácil, né? Simples de fazer. Ah, mas e se eu tiver 3 resistores? Como que eu vou fazer então se eu tiver 3 resistores? Bom, agora eu tenho R1 de 100 ohms. Eu tenho R2 de 200 ohms. E eu tenho R3 de 200 ohms também. Aí você olha assim, poxa, agora ficou complicado, né? Tá tudo em paralelo, né? Isso a gente consegue provar. Por quê? A corrente I que passa aqui, ela se divide I1, aqui ela vai para I2, aqui ela vai passar I3. Depois elas vão se encontrar todo mundo aqui nesse ponto, esse ponto vermelhão aqui, e voltar a ser uma corrente só. Ok. E se eu quiser encontrar o valor da resistência equivalente, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou associar esses carinhas aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar então que essa resistência aqui, o R2 paralelo com 3, vai ser 200 vezes 200 dividido por 200 mais 200. Acabamos de fazer essa conta. Esses carinhos juntos valem 100 ohms. E aí qual que é o macete que eu vou fazer? Eu vou redesenhar o circuito. Vou falar assim, ó. Ah, lá em cima eu tenho um R1 de 100 ohms. Tá. E o R2 e o 3? Eu vou trocar eles por um único carinha de valor equivalente a eles, que eu acabei de calcular. Bom, agora, para eu calcular a resistência equivalente total, basta eu fazer a formulazinha com esses caras que estão aqui associados. Ó. 100 vezes 100 dividido por 100 mais 100. Isso aqui vai dar em cima 10.000 dividido por 200. Como o valor é igual, nós sabemos que é a metade. Valor equivalente de 50 ohms. Sussa, né? Bem tranquilo de fazer isso aqui, cara. É bem tranquilo mesmo de fazer. Ah, e se pedisse para eu calcular o valor da corrente numa associação em paralelo? Assim, ó. R1 de 10.000 ohms e R2 de 30.000 ohms. Ok. Vou B aqui, aqui ponto A. E a tensão entre a voltagem entre A e B vai ser de 50 volts. Ok, como que eu calculo isso aqui? Eu quero saber a corrente I1 que passa pelo resistor R1 e a corrente I2 que passa pelo resistor R2. Preciso calcular a a resistência total? Não necessariamente, não precisa calcular. Por quê? Para eu saber I1, pela lei de Ohm, eu preciso da tensão em cima do resistor R1 e preciso da resistência de R1. A resistência de R1, já sei, é 10.000. Ou 10 vezes 10 elevado à terceira, né? E a tensão VR1, que é essa tensão aqui, ó, VR1, tensão em cima do R1, é a mesma tensão desses pontos aqui, que é o ponto A e B. Então, esse carinha aqui é igual à tensão VAB, que o exercício deu, que é 50.
Show! Agora é só eu pegar 50, que é a tensão VAB, e dividir pelo valor do resistor, que é 10.000 ohms. Vamos então chegar no valor que I1 vai ser igual a 5 mA, ou 0,005 ampere. Tanto faz, tá? E se eu quiser achar I2? Mesma coisa. VR2 dividido por R2. VR2 é igual o VAB, que é 50 volts. E o R2? 30.000. 30.000. Então quanto que vale essa corrente aqui? Bom, eu vou aproximar esses valores, vai dar 1,67 mA. Ou 0,00166 ampere, né? Vai dar uma dízima aqui, vai até o infinito. Percebeu que a tensão é a mesma, mas como o valor de resistência é maior, a corrente é menor. Então, ó, no valor de 10K, a corrente é 5. No R2, que é 30K, a corrente é 1,67. Por que isso? Porque se tem mais resistência, tem mais oposição à passagem de corrente elétrica. Beleza? Então, isso é associação de resistor em paralelo. Você tem a divisão da corrente e a tensão é a mesma. E a gente usa essa formulazinha. 1 vezes o outro dividido por 1 mais o outro. Se tiver mais de dois, né, associados, se tiver 3, 4, 5 e até o infinito, eu vou associando 2 a 2. Associo 2, transformo no valor. Associo esse novo valor com o próximo, depois associo o novo valor com o próximo, depois com o próximo, até acabar o exercício. Beleza? Então vamos encerrar essa parte por aqui e depois nós vamos tratar sobre associação mista, que agora a gente vai misturar a série com o paralelo.